Olá, meus queridos! Estou aqui no canal, trouxe a Sheilinha, uma convidada pra gente conversar um pouquinho. A Sheila, ela tem um canal no YouTube, demorou muito pra entender isso. Falei várias vezes, quase um ano, falando: Sheila, faz um canal no YouTube, você tem muita informação, você fala sobre filosofia, sobre psicologia, ela faz muitas leituras, é uma pessoa que tem muito conteúdo, muitas informações. Assim como me deram o conselho de fazer um canal, como eu fiz, como eu estou fazendo, né, acontecer. E a Sheila, eu admiro muito a inteligência e sabedoria que ela tem. Então eu falei: Sheila, por que não você colocar todas essas informações no seu canal? Vai ser engrandecedor para muitas das pessoas, né, que acompanham ela. Então eu trouxe a Sheilinha, eu vou fazer algumas perguntas aleatórias para ela. Ela não sabe ainda do que eu vou perguntar. Vai ser assim, um bate e volta bem bacana, bem tranquilo. E vamos ver, né? Vai sair muita risada. Vamos deixar rolar para ver o que acontece. A intenção é ficar bem legal, né? O vídeo. Então, Sheila, como que eu te encontro no YouTube, no seu canal? Bom, o canal tem o nome de Bate-Papo e Saber Filosófico, porque a minha ideia é mais, né, colocar os vídeos no sentido de como se fosse um bate-papo mesmo, para as informações não ficarem maçantes, não ficarem tão pesadas. Não são vídeos muito longos, né? Eu procuro ser o mais sucinta possível para não tornar os vídeos cansativos. E a ideia era essa mesmo, abranger uma série de assuntos, né? E tentar colocar aí pra galera o que rola de melhor no mundo da filosofia, um pouquinho de psicologia, tem literatura também, né? Mas o pessoal tá pedindo mais filosofia, então acho que eu vou encaminhar o canal mais para essa área mesmo, pra gente estar discutindo Platão, Spinoza, essa turma aí da pesada, Kierkegaard, que na minha opinião são os melhores. Que legal. Então aí você já fez alguns vídeos, né, que a gente, né, já assisti também. E aí, quando a gente percebe uma resposta das pessoas, né, que acompanham a gente pende mais para um lado, porque a gente vê que tem um público maior, não é verdade? Exatamente. Que nem aconteceu comigo. Eu falo muito sobre muitas coisas, mas eu percebi que os meus vídeos das ervas, eles estão trazendo mais retornos. Não que os outros não tragam, mas que o das ervas as pessoas acessam mais, não é verdade? Exatamente. E eu percebi que tem, parece que 2 vídeos seus que chamam bem a atenção, né? Que tem bastante visualização. Isso, são vídeos que eu falo sobre Platão, né? Um um resumo, uma prévia do Banquete de Platão, que é um livro absolutamente interessante, que ensina muito pra gente, né? Acerca das coisas do amor. E o outro falar sobre o demiurgo, né? É um conceito platônico, o homem criador, o demiurgo e o homem criador, que de acordo com Platão é a nossa função realmente, né? O demiurgo, ele é um criador e nós homens temos digamos que a missão de vestir esse papel de criador e tirar lá do mundo das ideias, que também é um outro conceito platônico, né? As melhores ideias e trazê-las para a realidade. Então, nesse processo de pontífice entre o mundo das ideias e o mundo real, a gente veste esse papel do demiurgo. Que legal. Que é o criador, né? De acordo com Platão, aí, com os conceitos platônicos. A filosofia, eu penso assim, a filosofia não é algo tão difícil, é algo de entendimento, não é verdade? De entendimento. Rocha, você sabe uma coisa que eu acho muito curioso? Que às vezes a gente fala assim, né, vamos estudar filosofia, tudo, e as pessoas elas têm um conceito um pouco equivocado, né? Eu acho a respeito da filosofia. Primeiro, porque elas veem a filosofia como estritamente acadêmica. Isso. Não é. Gente, filosofia boa, filosofia de verdade, a gente aprende no dia a dia, com a vida. Que é a chamada filosofia aplicada, né? Aquela filosofia que a gente vai vivendo, vai
esgotando experiências, e aí você coloca a sua cabecinha para pensar e ali você vai encontrando respostas, tá? Então quem tem aquela ideia assim de que a filosofia é estritamente acadêmica, está enganado. Para quem gosta de estudar a filosofia acadêmica de forma autodidata, gente, eu costumo dizer o seguinte, que ninguém estuda a filosofia em si, porque todos nós somos filósofos, todos nós filosofamos. A partir do momento que você sai da sua cama e você se questiona, fala, nossa, o que eu vou fazer hoje? Né? Você já está filosofando. Então, para quem costuma caminhar mais para o lado da filosofia acadêmica, é interessante você entender que você não vai estudar a filosofia em si. O que você vai estudar é o pensamento dos filósofos. É isso que é estudado na filosofia acadêmica. A diferença, a forma como um pensa, como o outro pensa, porque pensa, não a filosofia em si. Também, mas o que conta mais dentro da filosofia acadêmica é aí o estudo dos pensamentos, das grandes mentes, né? Os maiores aí. Muito legal. Que é maravilhoso. É isso que eu queria dizer, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Para você responder o que você respondeu, legal. Agora sim, todo mundo fala de Platão, que ele é uma pessoa assim, um personagem, uma pessoa famosa. Depois alguém que trouxe um pensamento diferenciado na época. Ele era além do aquém do momento, porque ele tinha um pensamento longe, futurística daquela época, né? As pessoas não tinham aquele pensamento que ele tinha, né? Tanto que ele chegou no auge e falou assim, penso que não sei, nada sei, né? A expressão dele, não é bem essa palavra, mas ele dizia que por tudo que ele estudou na vida dele, por tudo que ele aprendeu, ele ainda dizia, eu não sei nada, eu preciso ainda aprender muitas coisas. Mas essa frase dele tem um fundo filosófico grande por detrás. Só sei que nada sei. Né? Isso, só sei que nada sei. Então, é assim, o que você pode falar pra gente um pouco sobre Platão? Assim, o que você puder falar. E eu quero saber o que você acha de Platão. Qual o seu conceito, qual a sua ideia. Porque assim, a gente conhece um personagem, a gente lê sobre algo, pega um livro, devora, e a gente faz uma leitura da nossa forma. Né? Tanto que alguns acadêmicos pedem pra gente ler alguns livros e fazer um resumo, falar sobre. E como você já explanou em faculdades, né? A Sheila já foi convidada para uma faculdade específica, por causa de um trabalho que ela ajudou uma amiga a fazer. E ela foi chamada para uma faculdade para ir lá fazer uma palestra, porque os alunos, eles não chegaram ao ponto que o professor queria, através de um resumo, né, de um livro. Queria um entendimento do livro, queria que a gente se engajasse do livro e trouxesse a história. O que você achou do livro? Como que você se interagiu com ele? E ninguém conseguiu fazer esse trabalho. E o trabalho que a Sheila fez para a amiga dela foi aquilo que o professor precisava, né? O que ele queria de essência, de entendimento. Aí o que ele fez? Ele chamou a Sheila para ir lá na faculdade para fazer uma palestra para os alunos, para mostrar para eles o que ele queria do livro, o que ele queria de resposta do livro que ele pediu para fazer naquele trabalho. Então, Sheila, eu quero que você conte um pouco se você puder, contar um pouco dessa experiência que você teve na faculdade, que eu achei fantástica. Eu achei, poxa, que bacana trazer uma pessoa de fora, né, para explanar algo que ele estava pedindo que a gente fizesse. É muito interessante. E também a sua perspectiva, a sua ideologia em relação a Platão. O que você acha de Platão? Então, vamos a Platão primeiro. Isso. Fique à vontade. Gente, ele nem é minha paixão, né? Eu já peguei isso no ponto forte. Então, olha, assim, falar de Platão para mim é muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo, né? Paradoxal, eu sei. Mas, gente, vocês vão entender. Por que é muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo? Porque, assim, eu tenho um amor muito grande por Platão. E Platão, ele é meio que tido como uma religião, sabe? Então, quando a gente fala de Platão, você tem que ter um limite para evitar o adestramento, que não é legal. Uhum. Você pegar um filósofo determinado, por melhor que ele seja, por mais incrível que ele seja, e colocar só aquela ideia e dizer assim,
Parametrizei. Exatamente. Tá. Eu vou usar o termo que o próprio Platão utiliza, que é a pistis. Isso. Que é a crença. Ele fala que a gente tem que evitar ser pistis de toda maneira, né? Porque quando você é muito crença, você tende a adestrar pessoas, né? Você forma culturas. Sim. Com isso. Então é muito complicado falar de Platão nesse sentido, porque, gente, ela é quase uma religião mesmo, né? E assim, eu tenho muito pouco entendimento acerca da obra de Platão, porque é uma obra que ela pode parecer fácil, pode parecer que é tudo muito explícito que ele está dizendo ali, mas na verdade ele está dizendo muito mais coisas nas entrelinhas. Então você tem que ler Platão com um olhar muito amplo, com muita sensibilidade. É aquela coisa que você para, você pensa, você volta 2, 3 parágrafos, você relê, porque ele era absolutamente incrível. E assim, eu gosto dele pelo seguinte fato, eu tenho muita dificuldade em lidar com os dias atuais. Eu sou uma pessoa que tem um espírito muito nostálgico. Eu sou saudosa dos séculos passados. Então é muito difícil para mim me adequar a esse tempo, a modernidade, a sociedade. Então eu vou buscar um pouco de alívio em Platão. Ah, tá. Né? Livros. Mas como que eu faço isso? Porque Platão nunca foi tão atual. Nunca as coisas que Platão disse fizeram tanto sentido como elas fazem hoje. Então isso me ajuda a compreender a mentalidade das pessoas hoje, a forma como as sociedades vão se estruturando com o passar do tempo, como que as pessoas vão elaborando as novidades, sejam elas tecnológicas, da ciência, da saúde, né? Na cabeça delas. Então assim, Platão, ele é um filósofo tão completo, que se a gente estender Platão para daqui 1000 anos, Platão vai continuar sendo atual. Ele vai servir para ser estudado e você vai conseguir enxergar os conceitos dele daqui 1000 anos. Entendi. Para mim, ele é o filósofo assim mais completo que existe. Entendi. É como eu não vou fazer comparativos, mas assim, se eu ler Platão hoje, daqui 20 anos, eu vou ter um entendimento que me acolhe naquele momento. Vai ter um entendimento que te acolhe naquele momento e os dizeres dele vão caber perfeitamente para o momento. Se encaixam, né? Sempre. Maravilhosamente. Sempre. É isso que eu entendi. É uma coisa muito legal, porque você fala assim, eu vou ler um livro hoje, daqui uns anos eu leio e eu tenho um outro entendimento. E às vezes fala, poxa, eu li isso, mas não se enquadrou no que eu li lá atrás. Tem algumas coisas que fogem, né? No caso dele, não. Não, então, tem ideias, tem conceitos que ficam obsoletos, né? Sim, sim. Com o passar do tempo, caem realmente em desuso, porque aquele pensamento do filósofo ali naquele momento, ele não é um pensamento que consiga abranger o passar do tempo, a modernidade, a evolução da espécie, você entendeu? Entendi. E Platão não. Platão, ele meio que é como a água. Onde você coloca Platão, ele vai pegando a forma. Ele consegue penetrar por pequenas frestas. Quando você pensa que não vai caber Platão ali, ele entra. E aí você para e pensa, você fala, caramba, que cara, ele era incrível. Sim. E olha que eu gosto de Spinoza, eu adoro Nietzsche, pelo grau de criticidade, de inteligência absurda de Nietzsche. Mas, gente, Platão, você consegue fazer ele passar em frestas. Sim. Ele é como a água mesmo, ele vai tomando a forma das coisas. Você pode pegar o mundo líquido de Bauman e você consegue pegar Platão e dar forma para esse mundo sem forma de Bauman. Você entendeu? É uma coisa muito louca, assim. Você começa a pesar as duas coisas, você fala... Caramba, como isso? Eu fico chocada, sabe? Então, assim, é como eu disse, para mim ele é o filósofo mais completo que existe aí.
Agora me conta um pouco dessa história da faculdade, assim, que a sua amiga te procurou para você ajudá-la com o livro. Como você faz muita leitura, você já leu muitos livros, você é entendedora de muitos aspectos e situações. E aí, como que surgiu isso? Me conta, assim, como é que rolou isso? Roger, olha, essa história é uma história assim que eu particularmente eu não contei para muitas pessoas, né? Eu procurei restringir só para mim porque não é muito bom exemplo, vamos Sim. dizer assim. Você pegar no sentido de pegar o trabalho de faculdade de alguém e Isso. fazer para a pessoa, Sim, né? Não é certo. Mas é uma coisa que eu quero contar, eu acho que é pertinente a gente usar, né, esse canal para falar, porque o seu canal tá bem abrangente também, né? Graças a Deus vem crescendo muito. com certeza. Então vai um recadinho pra molecada, e vai continuar crescendo, né? Vai um recadinho pra molecada aí que tá cursando faculdade, né? Vamos ver se vocês conseguem aprender a ideia. Eu recebi um e-mail uma manhã de uma amiga falando, olha, eu preciso fazer um trabalho da faculdade, o professor quer que através da obra eu perfile o autor, eu faça análise, né, do autor, uma análise da personalidade do autor da obra. Ela falou assim, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso, mal tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, você não quer me dar uma força? Ela falou também porque eu não assisto essa série, é o autor de uma série. Ela falou, eu não assisto a série, não acompanho a série, não sei o que acontece lá. Uhum. Você já leu os livros, você assiste a série e tal. E eu, né, falei, bom, não custa, tá, eu faço o trabalho pra você. Então eu fiz o trabalho, né, o professor pediu para estruturar o trabalho com o conteúdo todo em Freud. Gente, Freud não é meu amor. Eu não sou amiguinha de Freud. Eu sou amiguinha de Jung. Então eu fiz o trabalho com toda a temática junguiana. Sim. Né? Estruturei ali a personalidade do autor, o que eu consegui entender com base na obra dele. Estruturei tudo dentro dos conceitos de Jung mesmo. Claro. E falei, seja o que Deus quiser, se ela tirar uma nota boa, ótimo. Se ela não tirar, problema é dela, porque Sim. o certo é ela fazer, não eu. O correto, né? Né? É o correto, é verdade. Aí, tudo bem. Terminei o trabalho, encaminhei por e-mail, liguei pra minha amiga, falei, amiga, a conclusão do trabalho é essa. Você não vai esquecer? Não. Eu vou repetir, porque se o professor perceber que não foi você quem fez o trabalho, ele vai perguntar como você chegou a essa conclusão. Isso. E a conclusão, mais uma vez, qual é? Essa. Aí tá, chegou o dia de entregar o trabalho. Minha amiga entregou o trabalho, o professor virou, chamou ela. Vem aqui. Como foi que você chegou a essa conclusão? Aí minha amiga, ótima, não soube explicar. O professor falou, não, pera lá. Você fez o trabalho, você usou uma abordagem diferente da que a gente vem trabalhando aqui. Você vai ter que me explicar como você chegou a essa conclusão. Ai, professor, minha cabeça funcionou na hora de fazer o trabalho, mas é marido, é filho, é trabalho, sabe? É tanta coisa. Ai, não lembro mais. Aí ele falou, querida, você não fez o trabalho. Quem fez o trabalho? Não, professor, pelo amor de Deus, porque fui eu. Você não fez o trabalho. Você não faria isso aqui. Quem fez? Ou você me fala ou eu te dou um 0. Vixe, aquela velha história, né? Que tenta fugir, não dá, não tem jeito. Aí ela falou, ai professor, me perdoa, mas é tanta coisa pra fazer, eu não tenho tempo, eu não acompanho essa série, eu não sei o que acontece, eu pedi pra minha amiga fazer. O professor falou, a amiga fez. Então quer dizer, você tá estudando psicologia, aí você pede pra uma amiga que já é formada fazer o trabalho pra você. Não, professor, pelo amor de Deus, minha amiga não é formada, minha amiga nunca fez faculdade de psicologia. Ele
Falei, como assim? Não, professor, minha amiga não é formada. Falei, então tá, você fala pra sua amiga vir aqui que eu quero bater um papo com ela. Com todo entendimento. Quero bater um papo com ela, quero saber como foi que ela chegou nessa conclusão toda aqui, como foi que ela montou esse trabalho, como que ela estruturou, né? Onde que ela aprendeu, porque você está dizendo pra mim que ela não é formada. Então, de onde tirou toda essa inteligência, sabedoria? Né? Isso, interessante. Aí ela me liga e fala assim, olha, a casa caiu, literalmente. E eu falei, nossa, Paula, que pena. Ela falou pra você, amiga, você vai ter que vir aqui. Eu falei, pronto, agora vamos chamar a Polícia Federal, a faculdade vai me processar. Vai todo mundo preso, vai ser lindo isso. Já pensou ser enquadrado na sala de aula por causa do trabalho? Ia ser muito engraçado. Gente, muito engraçado isso. muito. É, porque é estranho, né? Você, assim, fazer o trabalho com uma pessoa, você não é formado na área, você chegar num contexto que o professor quer, 40 ou 43 pessoas tem na sala de aula e não chegou onde ele quer e você chegou. Quem é essa pessoa? Eu quero conhecer, quero falar com ela, não foi? Não, e o professor é ótimo, né? Porque ele já chegou pra mim e falou, oi, querida. Era um professor assim, loucão, malucão, né? Psicologia, né? Psicologia, lógico, não poderia ser normal. Aí, gente, ele é maravilhoso. Ele é um cara assim, absolutamente incrível. Mas ele falou, queridona, senta aqui com o tio. Explica aqui pro tio como foi que você chegou a essa conclusão aqui. Onde você aprendeu tudo isso? Eu disse, lendo. Leitura. Eu leio. Autodidata. Eu gosto de livros, eu gosto do Jung. Eu Sim. tenho os livros de Jung, eu leio o trabalho de Jung, leio muito o trabalho de Jung. E aí ele pediu para eu explicar para ele como foi que eu fiz o trabalho, como o teu trabalho, como que eu enxerguei, por que eu enxerguei o autor daquela maneira, como que eu consegui estruturar aquela personalidade, né, do autor. E aí eu fui falando. Gente, não vou dar detalhes porque senão a gente vai ficar aqui até... 2 horas de vídeo. Enfim, ele falou, legal, eu tenho uma missão interessante para você. Eu disse, é mesmo? Ele falou, aqui eu tenho 300 alunos e eu quero que você converse com os 300 alunos e explique para eles como foi que você aprendeu tudo isso, como você estruturou esse trabalho, 300. como você conseguiu estruturar a personalidade do autor, enxergando a obra, olhando, estruturando a própria estrutura da psique do autor através de um mapa. Que no livro tem um mapa desenhado e ele está dividido em 3 partes. Então você pode colocar consciente, pré-consciente e inconsciente. Você pode colocar superego, ego e o id. Entendeu? Então eu fui usando essas nuances aí e fui colocando lá no trabalho o que eu sabia, o que eu achava, o que eu pensava. Nossa, né? Que responsabilidade. E aí ele me junta 300 alunos no auditório da faculdade e pede para eu explicar o trabalho, como foi, tudo, né? E no final ele pergunta, né? Ele fala, de onde vocês acham que ela veio? Ela veio da PUC de Santana, ela veio da USP, ela veio, sei lá, da Anhanguera. Ele falou, não. Tentando adivinhar quem era você. Se você era universitária, se você era mestrada. De qual faculdade? Se eu dava aula. Se você era bambamba do universo, se você dava aula, se você era palestrante. O cara falou, quem é a Sheila? Não é verdade? Quem é a Sheila? E aí, quando ele falou, gente, ela nunca fez faculdade. Tudo que ela falou pra vocês aqui, ela aprendeu lendo. Fantástico isso. Fantástico. Eu, no lugar de vocês, aí eu achei que ele pegou um pouco pesado. Tipo, né? O ego. Ele falou, eu no lugar de vocês, eu me sentiria tão humilhado que eu pegaria minhas coisas, sairia dessa faculdade e não voltava nunca mais. Porque vocês aqui, vocês têm toda a estrutura para estudar. A família de vocês investe pesado em vocês aqui para vocês ficarem na porta da faculdade fumando maconha. E quando eu peço uma porcaria de um trabalho, ninguém tem capacidade de me entregar o que eu peço. Precisa vir uma pessoa que só tem um livro para ler, para vir ensinar para vocês o trabalho que vocês devem fazer. Fantástico. Isso é humilhante, vocês deviam tomar vergonha na cara. Por isso que eu fiz questão que ela viesse aqui. Eu enxerguei nela uma oportunidade de dar um acorde em vocês. Que estrutura que ela tem? Ela só tem os livros dela, ela senta, abre os livros dela e lê.
Aqui vocês têm toda a estrutura que vocês precisam na faculdade. Sim. E o que é que vocês fazem? Além de ficar na porta da faculdade fumando maconha e se pegando. Falta de respeito comigo, com os meus colegas que são profissionais, que dedicamos nossas vidas a vocês. E quando a gente pede alguma coisa, vocês não entregam direito, entrega de qualquer jeito, entrega pela metade? Como assim? Precisa vir uma pessoa que nunca estudou psicologia para dizer para vocês como vocês têm que fazer as coisas. Interessante, né? O que aconteceu. Né? O plano espiritual, o universo agindo pra chamar, dar uma corda, né, nesse povo. Não, é uma corda. Dá uma corda. É uma corda. Por isso que eu quis contar pra galerinha que tá aí ouvindo e que são universitários, gente, vamos valorizar, sabe? Os estudos, é muito gostoso, né? Você pegar seu diploma, você ser bacharel, ser um academicista, você poder sentar numa roda de pessoas muito inteligentes e saber que você tem conteúdo ali. E o mais importante de tudo, sabe? É fazer por você. Uhum. Por você, pela sua família, pelos seus pais, que muitas vezes estão ali investindo. Isso. Ou mesmo você é um bolsista, você lutou tanto, você estudou tanto para conseguir uma bolsa. Vamos valorizar, sabe? Ler um livro não mata ninguém, não. A gente só cresce com eles. É. Os bons livros, tá? 50 tons de cinza. Não. A tia não recomenda. 50 tons de cinza, não. Não seria diferente, né? Vindo da boca de uma filósofa. É verdade, porque cada um tem o seu gênero, né? O seu desejo, a sua vontade. Mas, que nem ela falou, se nós pudermos ler quanto mais e melhor, e com categoria, né? Com conteúdo que te acrescenta, que te evolui, que faz você crescer como um ser humano e entende melhor o nosso ser humano, o que está do nosso lado. Porque hoje em dia não se tem mais respeito com nada e com ninguém. Eu entendo que o ser humano hoje virou uma mercadoria, sabe? Se eu posso usufruir algo, senão eu descarto. Então, a filosofia, é que nem eu falei, não é algo tão difícil. Eu acho que é você querer, né, Sheila? E correr atrás daquilo que você quer. Que eu acho que aí você vai se achando no meio do caminho. Então, olha, assim, o interessante da filosofia, pelo menos a gente olhando para ela com o olhar de Platão, né, é que ela traz para nós um pouco de estatura moral. Sim. Né? Mas assim, gente, até para adquirir estatura moral, a gente tem que ter bom senso, tem que equilibrar as coisas. Porque o ser humano, ele tende muito a resvalar no erro, né? Sim. É muito de nós resvalar no erro. Então, de repente, quanto mais você adquire estatura moral através da filosofia, do conhecimento, mais crítico e resistente em relação ao outro e tudo que está ao seu redor você se torna. E até mesmo em relação a você, aí você começa a cobrar muito de você, isso vai te gerar uma série de conflitos, uma série de neuroses. E quando você pensar que não, você está no analista, tá com pânico, tá tendo crise de ansiedade, tem que se entupir de remédio, tá com depressão. Nossa, quer dizer que vai por esse caminho? Vai por esse caminho. Por essa vertente. Vai. Entendeu? Então é interessante, sim, a gente estudar, a gente buscar, mas você sempre harmonizando as coisas, utilizando o bom senso, sabe? Porque, gente, o conhecimento é maravilhoso. Uhum. Mas ele meio que dá áreas de poder, sabe? Sim, a gente se sente Pra quem não poderoso. sabe usar, Isso. né? Pra quem não tem um pouquinho de humildade, ele traz Isso. um pouco de, né? De Isso poder. alimenta o ego. Alimenta o ego. Alimento. O ego, a função do ego é buscar o prazer, né? Sim, isso. Então tudo que é prazeroso pro ego vai alimentar ele. Sim. E tem uma questão que eu estava vendo esses dias, muito interessante, eu estava estudando o hedonismo, Aham. né? Que é de Platão também. Sim. E pessoas incríveis, super inteligentes, muito interessantes falando acerca do hedonismo, que são os deleites. Sim, que a gente E tem. falou de deleite, Aham. envolve necessariamente o ego. Isso. Porque a gente adora, né? Sim. Se deleitar com tudo. Isso mesmo. E o ego só quer prazer. Alimenta ele, né, na verdade. É. Alimenta o ego. Isso. E o que acontece? Só que assim, a gente
pegou o hedonismo, assim, nós colocamos de duas formas. Por quê? Tem maneiras e maneiras de você se deleitar. Uhum. Tem formas e formas de você sentir prazer. Sim. Freud mesmo, né? Deixou claro que a libido, ela não fica restringida a um único ponto do seu corpo. Ela percorre todo o teu corpo. Sim. Então, infinitas coisas podem ativar a sua libido e te dar prazer. Sim. Então, o que a gente estava questionando, assim, quando eu estava falando de hedonismo, em relação ao conhecimento, é que tipo de deleite você busca? Sim. Você quer um prazer estético. Quando se fala de estética, é buscar os prazeres do mundo, da pele, carnal, sexo, droga, álcool, tudo em excesso. Sim. Ou será que não seria melhor para nós se nós buscássemos os deleites, os prazeres intelectuais? Aqueles que vão levar você para algum lugar. Porque o que vem da estética, né, do mundo, eles não vão te levar a lugar nenhum. Sim. Se você acha que você trabalha feito louco a semana inteira, de final de semana você é uma pessoa feliz porque você fica panguando na frente da televisão, isso não tá levando você a lugar algum. Você só tá panguando, vegetando mesmo. Sim. Mas é um prazer. Sim. É uma forma da Novela pessoa, tem outros prazeres, muitos prazeres né, na televisão. Isso. aliviar a tensão. É. Você assistir um filme. Isso. Mas não vai te levar a lugar algum. Sim, foi o que isso me levou à faculdade, porque eu fiquei anos e anos sentado num sofá, assistindo novela, e teve uma hora que me deu Frequentando um clique. Universal. Isso, frequentando outras religiões, né, que isso também eu já frequentei várias religiões, Aham. aprendi muita coisa. Aí o que eu fiz? Chega, eu não quero mais ficar no sofá, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu fui e enfrentei a faculdade, e aí eu fui, entendeu? Isso aconteceu no ano de 2000, e eu fui, e eu fiz a minha faculdade, eu sou formada em radiologia, e isso me trouxe grande prazer. Entrei na área médica também, já estou há 18 anos na área médica, e isso me trouxe um deleite também, né? Então, sabe? Então, assim, você vê a importância da filosofia. Sim. Porque ela vai colocando, gente, um leque de opções para nós. Do hedonismo, a gente pode tirar uma infinidade de deleites que você pode utilizar que vão te fazer crescer enquanto pessoa. Sim. Porque fala de prazer, a gente meio que já leva já pra outro lado, né? Uhum. Entra aquela coisa meio sad. Fala de prazer é sad. O pessoal já viaja. O pessoal só quer saber de sexo, droga e rock and roll. Isso, não é bem assim. Gente, o prazer não se resume a isso. Não. Nós dois aqui sentados, uma taça de vinho, um bom bate-papo, ativa a libido, é ultra prazeroso. Sim, um chá, né? Porque eu gosto muito de Um chá. Um chá energético também, né? Prazeroso. Exatamente. Né? Que logo a gente vai tomar uns chás Sabe? aqui. 15 minutos do seu dia que você tira pra meditar. Isso é fantástico. Pra buscar aí um pouco do autoconhecimento. Gente, é fantástico. Sim. Não consegue meditar porque sua mente não desliga? Não desliga mesmo. Não vai desligar nunca. Não vai. Então começa a pensar.